Mas o problema vai muito além de aumentar penas, imagino, Thaís Cremasco. Com certeza absoluta. Primeiro é importante a gente dizer como era antes da lei do feminicídio. Tudo caía no homicídio, matar alguém. Quem está morrendo? Então, a lei do feminicídio veio justamente para dar a visão de quem está morrendo. Então, a gente conseguiu dividir homens e mulheres morrendo. Daí, a gente já coloca uma lente nessa situação. Bom, tantas mulheres estão morrendo. Por que essas mulheres estão morrendo? Pelo simples fato, motivo número 1 de feminicídio hoje no nosso país, querer terminar um relacionamento. Nós estamos morrendo porque simplesmente nós decidimos que não vamos continuar um relacionamento. Como? Qual é a forma que o feminicídio acontece no nosso país? Envenenamento? Tiro? Não. Facada? Uma? Não. Mais de 10. Crueldade máxima. Crueldade máxima. Então, o que a lei do feminicídio mostra pra gente? A realidade dura e crua de que somos um país misógino e machista. Um país que odeia mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, é muito importante que haja a lei do feminicídio para trazer lente a essa situação, para trazer foco, luz, para que as pessoas enxerguem o que está acontecendo com a vida da mulher no nosso país, o terceiro país que mais mata a mulher no mundo. Mas está muito longe de ser suficiente. A ideia de fortalecer a legislação, fortalecer as penas, claro que é importante, mas mostra que nós precisamos de leis para inibir, coibir comportamentos que não deveriam existir. Então, mostra que também estamos ainda caminhando a passos muito lentos para uma sociedade igualitária. É lógico que a lei ajuda no efeito de dissuadir o violentador a cometer um crime. Mas a gente sabe também que o feminicídio não é um crime tão premeditado assim. Ele acontece no momento de ódio. A solução para isso? Denunciar no primeiro sinal de violência. Para além disso tudo, vou continuar aqui com a Carmen também, mais uma mulher aqui na mesa. Não que vocês não vão participar da discussão, fiquem tranquilos. Precisamos deles. Precisamos muito de vocês. Sem vocês a gente não vai caminhar. Opa, Carmen, políticas públicas, tratar o problema na raiz do problema, não mexer só com o aumento de penas. Tem tantas questões, tantos elementos importantes para a gente trazer para essa discussão. É uma questão que envolve educação, questões sociais. Estamos falhando mais em que ponto? Eu me lembro, logo que eu comecei a atuar na área de direito público, eu me lembro da delegada Rosmarie Correia, que fez a primeira delegacia da mulher. E acho que esta primeira delegacia talvez tenha sido a semente que nos levou à legislação que equiparou o feminicídio a crime hediondo. A gente precisa de mais acolhimento, a gente precisa de mais mulheres que atendam as mulheres. Você precisa ter uma equipe. É muito constrangedor para uma mulher chegar numa delegacia e não ter uma mulher lá que possa atendê-la. Você precisa ter uma equipe, porque é difícil você falar para um homem, olha, acabei de apanhar do meu... Ser estuprada. Fui violentada, entendeu? Então, além da parte educacional, de estrutura, né, de assistência social, de ir nas comunidades, não que esse seja um crime exclusivo das pessoas carentes, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Estas pessoas, aliás, hoje, é esta parcela da população que mais tem coragem de denunciar. São as mulheres de classe média e média baixa que são as que têm mais coragem de denunciar. As mulheres de classe A e AA e coisas assim não denunciam. E isso acontece. Será com medo da reação da sociedade? Vergonha. A mulher ainda tem vergonha de ser alvo de agressão. E não precisa ser agressão física, a gente sabe que tem agressão psicológica. Que é muito mais frequente do que a gente imagina. Ela é muito mais frequente do que você imagina. Sabe, você, através de palavras, de gestos, e minando a autoconfiança da companheira. É um processo muito difícil. Assim, por um lado, o número de denúncias aumentou porque você tem os canais de denúncia. Então, isso daí é pela conscientização da mulher, ela vai denunciando isso e aquilo. Agora, o número de homicídios, gente, ele aumentou mesmo. Não adianta você falar que não aumentou.
As mulheres estão sendo mortas porque elas não querem ficar do lado de uma pessoa. Na pandemia piorou, né? Desculpa. Porque foi a convivência. Ficou mais próximo ainda. Ficou muito próximo, teve um up, porque uma coisa é você sair de casa às 8 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite e se encontrar de final de semana. Outra coisa é você ficar full time, né? Os divórcios, eu tenho amigos amigas, inclusive, advogadas de separação litigiosa, elas não, assim, triplicaram o valor o tamanho do escritório e o patrimônio em um ano. Queria falar um pouquinho de políticas públicas relacionado a esse tema, e é um tema muito triste, né? Porque o crime contra a mulher é o crime da covardia, né? É o crime de quem se vale de uma força física maior, ou seja, alguém que está numa situação de superioridade. Então, é o crime de superioridade física, né? Vamos deixar claro isso, né? Então, é o crime da covardia, é o crime que dói na alma. Ele é contra o cristianismo, é contra o progressivismo, é contra o moralismo, ele é contra qualquer, eu acho que, relação minimamente humana, né? É aquilo que choca. Contra a criança também é uma coisa abominável, porque também é um crime de covardia. E, infelizmente, é o crime que mais ocorre, e ocorre dentro das casas. É o crime mais difícil, não é aquele que ocorre nas ruas, é aquele que ocorre dentro das casas, onde a polícia não está vendo, onde a polícia não está perto. Não tem vizinho, não tem então, cara que está passando. É a covardia elevada à sua máxima potência, realmente. Agora, além do endurecimento em relação às penas, porque a pena tem o seu caráter pedagógico, né? Tem o seu caráter repressor, óbvio que há discussões em torno disso, mas é inegável que há um caráter pedagógico e repressor. É importante o aumento da pena, mas como vocês falaram, para além disso, a gente precisa olhar um pouquinho a realidade. E o que você falou, Carmen, também, óbvio, na linha do que a Thaís falou, é muito importante. É difícil para uma mulher chegar numa delegacia e relatar um problema. Muitas vezes, o problema dela vai ser minimizado ali. Então, o que é preciso que aconteça? Precisa investir mais nas delegacias da mulher. É preciso investir nas delegacias da mulher para que tenha um pessoal capacitado, preparado, mulheres recebendo, que entendam, que acolham e que tenham um canal, que ela saiba que tem um canal. Só que, infelizmente, sabe o que acontece? Muitos municípios, as delegacias de mulher só são implantadas se a prefeitura pagar tudo. Se ela paga o prédio, se ela põe os funcionários, a psicóloga da prefeitura, o escrevente da prefeitura. E os locais de acolhimento, a mulher que está sob ameaça, ela não tem para onde ir. Então, ela perde o emprego, ela não sabe... Se eu estou sob ameaça, eu não vou voltar no meu emprego, onde, mesmo com medida protetiva... Eu não vou voltar para o meu emprego com que dinheiro? Eu vou levar meu filho. Então o Estado precisa investir, precisa garantir a segurança dessa mulher e garantir a segurança financeira dela. Inclusive. Como é que essa mulher... Eu vou denunciar e depois ela volta para casa e o marido chega à noite e mata ela. Acabou. Então, o discurso, ele é importante, mas ele vai ficar só no papel se não houver investimento público. Quer ver outra situação que é importantíssima? Quantos fóruns... Nós estamos falando do Poder Judiciário que vai aplicar a pena que é importantíssima para essa situação. Quantos fóruns tem vara especializada de defesa da mulher e do menor? Sabe o que acontece? E as pessoas acham que isso é besteira, não é? Não é. Quando você tem uma vara especializada ou quiçá um anexo especializado, até a entrada pelo fórum é num local diferenciado. Né? Ou seja, a vítima ela não tem que entrar pela mesma porta que o agressor para participar de uma audiência. E isso é importante, é impactante. A mulher muitas vezes não vai na audiência de medo de encontrar ele na saída do fórum. Né? Medo. Então, como que ela vai ser ouvida? Em que circunstâncias ela vai ser ouvida? Então, se você olhar nos fóruns onde tem ou anexo ou vara especializada de defesa da mulher ou do menor, é impressionante como as ações são efetivas e têm resultados melhores daqueles lugares que não têm. Então, em comemoração aos 10 anos da lei contra o feminicídio, que os governos invistam mais. Né? Acho que... assistência tem social, dinheiro. Né? Tem dinheiro e não estão gastando. Tem 50 bilhões em emendas, pelo menos. E o dinheiro destinado ao combate da violência não está sendo utilizado nem 70%. Por que, Thaís? Porque eu discordo um pouco. Claro que tem que ter política pública, é óbvio que é necessário, concordo em tudo o que você falou. Mas eu acho que tem uma coisa antes que vai mais no caminho do que a Carmen estava dizendo relacionado à educação.
a mulher não se reconhece enquanto vítima. A questão, ela chega na delegacia, é verdade, ela não tem acolhimento. A delegacia não é lugar de acolhimento. Delegacia é lugar de você denunciar um crime. Deveria, mas não é. Mas o que eu sinto trabalhando com isso é que a mulher não se percebe enquanto vítima. Ela só se percebe enquanto vítima de uma violência se ela apanhar. Chegou na violência física, chegou na ameaça de morte, chegou na tentativa de feminicídio. Daí aí ela percebe que está sofrendo uma violência. E daí ninguém mais dá conta de, muitas vezes, defender a vida dessa mulher. Então, eu apostaria, antes da política pública, investimento em educação. Nós, mulheres, das mais ricas às mais pobres, não nos reconhecemos como vítimas de violência. Investimentos em educação, investimento público também, em outras áreas além da educação, como Carmen e Túlio trouxeram para nós. O que mais precisamos fazer? Lívia, é uma mudança cultural de fato, né? Quando você tem ali, infelizmente, eu quando criança ouvi isso, que briga entre marido e mulher não se mete a colher. Até hoje a gente ouve, tá? Infelizmente. A gente ouve. Então você vê que é uma mudança cultural, né? E aí você vê que não é só no Brasil, né? Acho que a humorista Ingrid Guimarães relatou essa semana um caso que aconteceu num voo muito triste, né? Que ela foi coagida a sair do lugar que ela pagou para dar um espaço para uma terceira pessoa. E aí depois que acaba toda aquela bagunça, ela consegue alguém para falar o porquê. Qual era o perfil? Por que dentro de um voo inteiro, né? Ela foi obrigada a sair da cadeira. E aí eles falaram que o critério era mulher viajando sozinha. Né? Então, por que esse critério de uma mulher viajando sozinha? Indefesa, por não ter um homem para defender, ou alguém para defender, ela ter que se defender. Então, assim, você vê que é uma questão que é mundial. Então, eu entendo que é uma mudança cultural, eu entendo que necessita muito da educação, isso tem que ser tema infantil, né? Assim como a gente discute muitas vezes, né, a questão do perigo do trânsito quando a criança é pequena, né? Essa discussão ela tinha que começar já, né? Assim, para já a gente começar a internalizar isso para gerações futuras, porque no momento a gente tem uma lei que a gente tem que comemorar, uma lei que está tendo 10 anos, é um instrumento, não está se mostrando eficaz. Então, assim, a gente tem uma lei, a gente precisa ter investimento público, a gente precisa ter educação, né? Mas, acima de tudo, a mudança cultural que se vai fazer através de um projeto, um processo um pouco mais longínquo, ou seja, né, que as gerações atuais que estejam aí, né, construindo a sua educação, pense diferente, uma mudança de mindset mesmo. Né? Me desculpa, só para pegar o gancho do que você falou, que eu acho muito interessante o aspecto cultural, você citou uma frase, né, comum, que é em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E realmente há consequências práticas disso. Eu vi recentemente uma cena horrorosa de um marido agredindo a esposa no mercado, mas agredindo com socos, assim, frontalmente, violentamente, uma coisa assim de embrulhar o estômago. E haviam outros homens ali próximos e eles entravam na frente do agressor, tentavam segurar, mas de repente logo saíam por perceber que era a esposa dele. Então me parece que ficou ali numa situação, devo intervir ou não devo intervir? Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher? Então, realmente, é preciso uma mudança cultural. E você via homens até mais fortes que o agressor ali, que poderiam conter o agressor, né? Então, é a única explicação, né? Para não ter contido. Pois é. A única explicação. É uma cultura... Achar que eles deveriam, entre eles, resolver a situação sozinhos. Gente, a gente não pode esquecer que até meados da década de 70, quando saiu o Estatuto da Mulher Casada, a mulher precisava de autorização do marido ou do pai, se fosse solteira, para trabalhar. E para votar. E para votar. Não podia votar, né? Trabalhar à noite, para viajar, tirar passaporte. Viagem, para comprar casa, para abrir um negócio. Foi ontem, né? Isso foi agora, sabe? Eu lembro quando saiu o Estatuto. Não sou tão tiazinha assim, mas eu me lembro. Jamais, Carmen. Eu me lembro. E eu sou fruto de uma família feminina, né? Minha mãe ficou viúva aos 26 anos, eu tinha 1 ano e 10 meses, ela nunca mais se casou. Trabalhou, daí quando eu tinha 17 anos veio uma outra menina que a gente adotou, a minha irmã. Então era uma família de 3 mulheres. E há situações, não da agressão, evidente, porque você não tinha um elemento masculino, mas no dia a dia, sabe, aquela coisa de trocar pneu, ir no posto de gasolina, falar no mecânico. Tinha dia que eu pedia pro meu tio resolver.
Eu falava, tio, vamos comigo, porque cobravam o dobro. Contratar pedreiro para obra. Sim. Entendeu? Então, existe uma questão cultural muito importante. Deixa só eu aproveitar que você citou esse caso da agressão no supermercado. Túlio, a gente tem imagens, inclusive, do que você descreveu agora há pouco pra gente. Para quem nos acompanha por imagens, a gente vai exibir essas imagens agora para dar um pouquinho da dimensão. Olha só a violência com que a mulher foi agredida. Até se fosse um homem, gente, até se fosse um homem no lugar dela, é uma cena assustadora. E realmente, Túlio, olha só. E depois ele vai sair. Conversam com ele, né, Conversa alguma coisa e depois ele dá a volta e continua agredindo a mulher. Como se estivesse convencendo a não seguir. Mas depois volta, aí eles ficam ali contemporizando, ele volta, pega a mulher no outro corredor. É um absurdo, olha só. Enfim. Desculpa, eu numa situação dessa, eu cairia no soco com esse cara. É uma coisa... É desesperador. Né, é desesperador. Você olha isso e vê a tua impotência diante de tanta agressão, de tanto ódio, de tanto sentimento de... Não é eu te amo, isto é meu. É esse que é o problema. A questão, o homem não aceita o final do relacionamento nessas situações porque não é uma pessoa que ele ama, é uma pessoa que ele tem. E que ele vai escolher o momento em que essa pessoa pode não é parceira, ela é dele. Ela é um objeto. É a mesma coisa que leva alguém a julgar a capacidade de uma mulher de se inserir, de fazer algo pela aparência. É um objeto, né? É o objeto. Você objetifica tudo. Não é a competência, é um objeto. Se o objeto for bonito, tá valendo. Aquilo tem que me pertencer. Exato. Porque é um objeto. E eu queria destacar também que eu acho ruim para a defesa das mulheres, dos direitos das mulheres, a polarização ou a captura política que é feita em torno desse tema. Porque esse tema não deveria ser um tema de esquerda ou de direita. Esse é um tema que transcende de humanidade. A esquerda e direita. E isso é ruim. Por que é ruim? Porque, pretensamente, as pessoas que são de direita, elas vão se colocar dentro de um pacote até cultural, um pacote comportamental. Então, a pessoa que é de direita fica até com receio de defender uma pauta feminista porque aquilo já foi colocado na caixinha da esquerda. Mas não tem Túlio. Então, mas tem como, claro que tem como. Tem como o seguinte, educação, cultura. Esse é um tema humanitário, esse é um tema que não pertence à direita, não pertence à esquerda. Não importa se o sujeito é liberal, se o sujeito é marxista, ser de direita, ser de esquerda, ser jacobino, girondino da Revolução Francesa. Isso não tem nada a ver com a defesa de uma questão que é muito mais importante do que ideologia, do que economia, que é a vida, a dignidade, o humanismo da pessoa. Então precisa acabar com isso, não pertence a nenhum campo ideológico, pertence ao ser humano, pertence à humanidade estará evoluída a hora que todos entenderem que é monstruoso, é admissível agredir uma mulher. Por que você discorda, Thaís? É uma utopia. O que você está dizendo é totalmente certo, mas totalmente utópico. Na mesma proporção de ser uma fala certeira, verdadeira, é utópica. Por quê? Porque a liberdade da mulher precede a ideia de que somos livres e podemos fazer aquilo que entendemos que devemos fazer. Como que uma pauta de extrema-direita ou conceitos da extrema-direita, por exemplo, que diz a mulher não deveria trabalhar, o homem é o chefe da família, ou determinadas religiões. Religião é uma coisa... Islamismo. Que é frontalmente contra a ideia do que é feminismo. E que, às vezes, por uma pauta política e ideológica, feministas defendem grupos islâmicos que praticam horrores contra mulheres. Não deveria acontecer isso. Elas deveriam defender tudo que é do campo progressista, tudo, tá certo, menos aquilo. Tira aquilo da defesa. Então, acontece, infelizmente, na prática, essa mistura, essa confusão. Não deveria acontecer. Nós vemos, por exemplo, movimentos de liberalismo nos anos 60 dos Estados Unidos, Festival de Woodstock, movimentos de direita, liberais e que pregavam o amor livre, que pregavam a liberdade da mulher, a mulher podia se vestir do jeito que ela quisesse, fazer o que ela quisesse. Então, eu acho que essa discussão, eu concordo com você que hoje o campo progressista é o campo que se preocupa muito mais com a defesa das mulheres do que o campo conservador, ok, mas não
E pode ser utópico? Pode, mas a gente tem que lutar para mudar isso. Não deveria ser assim. Lógico, não deveria ser politizado isso. Sim, eu só penso na questão que é impraticável justamente porque essa misoginia e esse machismo estão estruturados na própria construção das organizações religiosas, sociais. Então, eu concordo com você que é algo a se perseguir, né? Mas eu não consigo nem começar a entender o caminho. A ONU deu um relatório essa semana que um em cada quatro países relatou retrocessos nas pautas femininas no mundo.